Bom dia. Então, vamos dar sequência no Evangelho de Marcos. Estamos estudando o capítulo 1. E o último vídeo eu parei no versículo 15, tá bom? Está aqui no monitor. E eu me lembro que eu estava comentando com vocês sobre essa questão do reino, né? Então, lembramos da mensagem de João Batista, né? Ele pregando para aquelas pessoas. E quando ele fazia isso, ele dizia: olha, preparai-vos, arrependei-vos, não é? Porque o reino está próximo. E aí, esse versículo 15 tem algo interessante que é bom notarmos, e eu vou fazer um comentário em cima. Quando o versículo 15 diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Veja bem, o que Jesus fala aqui é que o tempo está cumprido. Então, João dizia que esse tempo estava próximo. E Jesus diz que o tempo está cumprido. Né? Então, é muito importante entendermos isso. Essa questão do reino de Cristo estabelecido, a gente percebe aqui que isso dá início com a pessoa dele, com o ministério dele. Né? Então, o reino, o tempo está cumprido, o reino está sendo estabelecido naquele momento. Isso é muito importante entendermos. Tá? E isso com certeza vai se consumar na sua morte, principalmente na sua ressurreição. Né? Então, esse reino de Cristo já foi estabelecido lá atrás. Quando Jesus disse está cumprido, é que todas aquelas promessas do Antigo Testamento que falavam a respeito dele, que dirigia-se para ele, está se cumprindo. As coisas estão acontecendo agora. Aquilo que havia sido prometido lá atrás está acontecendo. Isso é muito importante, porque essa questão do reino de Cristo estabelecido faz-se uma confusão muito grande nesse contexto religioso nosso. E é importante entendermos, para alguns o reino ainda vai ser estabelecido, né, por um período de 1000 anos aqui na Terra, e acaba havendo uma confusão generalizada que confunde muito a mente das pessoas. O ponto aqui é que as profecias do Antigo Testamento indicavam a Cristo, né, dizendo que esse tempo haveria de chegar. Então os profetas olharam para o futuro. O próprio João Batista, no começo do seu ministério, também está dizendo: há de se cumprir, né, esse tempo. Está próximo. Né? Mas quando Cristo vem, então, a mentalidade e o vocabulário já muda. Ele diz: o tempo está cumprido. Não é? O reino de Deus está próximo. Né? Então, a ideia de que começou com ele e automaticamente a sua morte e ressurreição complementaria. Tá? E a gente pode até estender um pouco mais no ano 70, quando o templo, aquela dispensação judaica, todo aquele conceito do sacerdócio, no ano 70, pela invasão dos romanos, Jerusalém, o templo foi destruído. Então parece que mais do que nunca, então, ficou firmado, estabelecido. O reino de Cristo foi estabelecido nessa terra. Tá? E não existe nada que possa sobrepor-se a esse reino. O reino de Cristo é soberano e diz respeito ao povo de Deus, diz respeito à sua igreja, diz respeito à autoridade que ele exerce sobre tudo e sobre todos. É muito importante isso. Então, se você, no contexto religioso, você aprendendo de algum grupo religioso, você vem esse entendimento que o reino ainda será estabelecido no futuro, né? Que essa dispensação da nova aliança, do novo pacto, parece que isso não tem nenhum peso. Tá? Fuja de uma interpretação dessa. Tá? Não acredite numa interpretação dessa. Porque Jesus é rei estabelecido. Jesus está sentado no trono da sua glória. E ele reina soberanamente sobre o mundo, sobre o universo. É muito importante entendermos isso. E não se esqueça que são palavras dele, quando ele diz aqui que o tempo está cumprido. Né? Então é isso, eu queria falar a respeito disso porque eu acho muito importante e percebo que existem vários equívocos por aí. Aí a gente dando sequência nesse trabalho de Jesus, nesse ministério de Jesus,
Depois, então, desse episódio, a partir do versículo 16, então, narra algo bem interessante e tem várias lições que podemos aprender. Então diz a partir do versículo 16. A partir do versículo 16, caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco, o seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Então, é o início do ministério de Jesus. E uma coisa que ele tinha em mente fazer, ele precisava fazer, era começar a separar alguns desses judeus, sobretudo zelosos, né? Muitos desses que Jesus olhou com carinho, com a possibilidade de escolher para estar mais perto de si, diziam respeito de discípulos de João Batista, eram aquelas pessoas que aceitaram essa pregação de João Batista, aceitaram João como um profeta, e iam constantemente até ele ouvir a sua mensagem, a sua pregação. E aqui não foi diferente, né? Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos aqui, Simão e André. E outras passagens, em João, por exemplo, a gente percebe então que eles se tratavam de discípulos de João, tá certo? Então, esse Simão aqui é o apóstolo Pedro, conhecido apóstolo Pedro, tá certo? Então, esse é outro nome dele, Simão. E sabemos agora que André era seu irmão de sangue, né? E acabamos descobrindo qual a profissão deles, o que eles faziam, qual a ocupação desses homens antes de assumir esse ministério ao lado de Cristo. Se eles lavavam a rede, é porque eles eram pescadores, né? E o próprio define aqui, porque eram pescadores. Tá? Então essa era a profissão, esse era o ganha-pão desses homens, sobretudo para levar o sustento para sua casa, porque daqui a pouco nós vamos perceber que Pedro, o apóstolo Pedro, era casado, tinha família e tudo mais, né? Pelo menos a esposa dele é citado lá em 1 Coríntios 9, tá certo? Jesus vê esses dois irmãos e aí Jesus faz uma proposta para eles. É o início de tudo, Jesus está começando então o seu ministério, né? Foram 30 anos ali, numa vida normal, o carpinteiro, como tem passagens que o chamam, então parece que ele aprendeu o ofício com seu pai, José, o carpinteiro, tá certo? E o ministério dele dá início, então, e ele quer ter do seu lado homens para que ele possa estar instruindo e fazendo com que esses homens entendam, já que existia tantos erros doutrinários, a visão do povo judeu se desviou muito do propósito principal, original das Escrituras. Jesus então não pode perder tempo, a cada minuto era importante e ele então vai separar alguns homens para estar do seu lado. E os primeiros privilegiados foram Pedro e André. E Jesus, então, no versículo 17, faz a proposta para eles, né? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, vinde após mim. Né? A ideia aqui, naquele contexto, uma proposta dessa, vinde após mim, né? Pelo contexto, a visão que se tinha de um mestre e do que ele pretendia com seus discípulos, eles entenderam perfeitamente aqui que era para que eles deixassem ali a sua profissão, aquilo que eles faziam, aquilo que era necessário para eles se manterem. Eles entenderam perfeitamente que a proposta é: deixem isso para que vocês possam me seguir. E aqui a gente já vê algo muito forte. Se essa era a visão que se tinha naquela época, quando você estava diante de um mestre, e um rabi, como eles chamavam, e esse mestre dizia: olha, eu quero vocês após mim, eu quero que vocês me sigam. E implicitamente isso envolvia deixar o que você estava fazendo, deixar para segundos planos e você seguir então, estar constantemente nas passadas desse mestre. Há aqui algo já de bastante significado. A fé desses homens não era uma fé frouxa, uma fé limitada. Quando você tem que abrir mão das coisas importantes para você,
para você fazer algo que você julga mais importante, é muito especial isso. Então, eles abririam mão daquilo que eles estavam acostumados, daquilo que, de uma certa forma, eles dependiam para poder seguir Jesus. Então, nós estamos falando aqui de homens realmente de fé. Pedro e André, eles tiveram muita fé, porque foi isso que eles fizeram. E uma outra coisa que dá para entender aqui, que é interessante, Jesus diz, e eu vos farei pescadores de homens. É interessante isso, né? Pescadores de homens. Tinha uma verdade por trás disso que com certeza eles entenderam. Jesus está os chamando para não uma vida de tranquilidade, de sossego. Quando Jesus diz, vou fazer vocês pescadores de homens, eles automaticamente ligaram essa responsabilidade que Jesus lhes confiaria, né, com o que eles já faziam. E eles sabiam perfeitamente a dureza, a dificuldade, o esforço que eles tinham que depender para poder trazer esses peixes quando eles saíam ao alto mar, né, ali no Mar da Galileia, para poder trazer o seu sustento e essa pesca, né, para que pudessem não só se alimentar, mas também negociar. Eles sabiam o quanto era duro, o quanto isso exigia deles. Então Jesus aqui, a pedagogia de Jesus, a maneira de Jesus a argumentar e aplicar aquilo que ele queria é interessantíssimo. Vou fazer vocês pescadores de homens. Em outras palavras, não esperem que vai ser fácil a proposta que eu estou fazendo para vocês. Vir após mim não vai ser fácil. Vai ser dispendioso, vai ser difícil, vai ser complicado. Eu fico imaginando eles pensando, né, no contexto de pesca natural, as muitas vezes que saindo de madrugada para poder ir ao alto mar e chega lá, lança as redes e não pega nada. Fico imaginando eles lembrando, né, aquele sol escaldante ali constantemente sobre as suas cabeças, né? O medo de repente uma tempestade se formar, né? E quando isso acontecia, esse barco sacudia, esse barco ficava prestes a sucumbir, a naufragar. Então todas essas experiências foi forte para eles. Então eles entenderam que Jesus estava os chamando para algo que também identificava dificuldades e muitos problemas, muitas dificuldades. Tá ok? Então olha só como Jesus ele sabia fazer as coisas com maestria, com perfeição, tá certo? Então ele chama esses dois homens e a gente sabe que eles toparam o desafio, né? De fato, apesar de falhas, apesar de deixarem a desejar em alguns aspectos, sobretudo Pedro, mas fé eles tinham, confiança em Deus eles tinham. Mas Jesus não ia restringir, né, esse trabalho, apenas dois, né? Então ele vai procurar, né, outros dois irmãos. E a Bíblia diz aqui, Tiago, né, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Então Tiago e João são irmãos aqui, e eles são filhos de Zebedeu. E novamente, no finalzinho do versículo 19, diz que eles estavam no barco consertando as redes. Então, obviamente, se tratava de pescadores, né? E o que Jesus faz? A mesma coisa que fez com os dois primeiros, né? Jesus os chamou e o texto diz, né, a semelhança do que os outros fizeram no versículo 18, né, eles deixando eles no barco, né, a seu pai Zebedeu com os empregados seguiram após Jesus. Está no versículo 20, tá certo? Então olha só que interessante. Da mesma forma, eles tomaram a decisão como Pedro e André. Mas tem algo nesses dois irmãos aqui que nos chama ainda mais a atenção. Porque no versículo 20 diz que eles deixando no barco a seu pai Zebedeu e os empregados. Então, Pedro e André aqui, né, não menciona aqui esse pai, representando a família por trás, né? Então parece que eles não tiveram muita dificuldade nesse sentido.
Até porque quando menciona a esposa de Pedro, menciona que ela estava o acompanhando no ministério. Mas Tiago e João aqui precisam deixar o pai também. É muito interessante isso, porque se é difícil já deixar os seus afazeres corriqueiros, o seu ganha-pão, a sua profissão, para ter uma mudança tão brusca e radical como foi nos dois primeiros discípulos, esses outros dois agora têm que deixar esse pai, que é tão íntimo e tão próximo a eles. Né? Fazia parte ali da responsabilidade da profissão. Né? Acredito que deveriam ter um vínculo forte entre eles. Então, além de deixar a tal profissão, aquilo que provavelmente, eu não sei, mas é possível que eles gostassem de fazer isso, apesar de todos os desafios. Agora eles precisam deixar o pai também. E uma coisa que ainda nos chama mais atenção no caso desses dois, é porque diz que eles deixaram Zebedeu, o pai, com os empregados. Ora, naquele contexto, para alguém ter empregados, é porque tinha uma condição social razoável. É interessante isso. Então, não foi só deixar um pai, mas é bem possível que tinha que deixar uma condição bem propícia, uma condição de fartura, uma condição bem estável, porque o teu pai, a sua família ali, tem barcos, tem empregados trabalhando nessa frota de barcos. Ou seja, a tua condição social era um tanto quanto estabelecida, né? Estável, boa. Havia uma certa prosperidade. E agora esse simples Galileu de Nazaré, ele passa e ele está recrutando alguns discípulos e ele escolhe você, Tiago, você, João. E a proposta é, não é? Vinde após mim. Deixem de fazer o que vocês estão fazendo, para que vocês me sigam e possam aprender de mim. Em outras palavras, é isso que Jesus falou para esses dois irmãos. E eles olharam e viram essa condição boa, viram provavelmente um pai que eles tinham muito respeito, bastante intimidade. E para seguir Jesus, eles teriam então que abrir mão de tudo isso. Então você percebe aqui, esses homens mostraram uma fé, uma confiança em Jesus. Aqui é o início de tudo. Já falei para vocês, eles eram os discípulos de João Batista. Então é possível que um dos principais motivos, já que eles não conheciam bem Jesus, estava intimamente ligado com o testemunho de João Batista. Quando João Batista falou certa feita, quando Jesus passou, eis o Cordeiro de Deus. Não é? Eis aquele que estará cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Então, é possível que eles estavam contemplando tudo isso. É possível que eles estavam no batismo de Jesus e ouviram aquela voz dos altos céus. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Eles viram aquele sinal do Espírito Santo descendo em forma de pomba e pousando sobre Jesus. Então tudo isso ajudou eles a tomarem uma decisão tão radical, tão importante como essa. Então você percebe como as coisas vão se encaixando. O plano de Deus é perfeito, a maneira de Deus agir é perfeita. Né? Então Jesus requisita esses 4 homens inicialmente e com certeza eles foram pescadores de homens, porque muito do cristianismo, muito do evangelho devem muito a esses homens inicialmente, né? Porque eles permitiram o Espírito Santo agir poderosamente na vida deles. Tá ok? Mas vamos dar sequência, tem outro episódio aqui bem interessante, né, nessa narrativa bíblica, que é importante nós conhecermos. Então, a partir do versículo 21, tá certo? Diz o seguinte o texto: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: Quem
que vem a ser isto uma nova doutrina, com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célebre a fama de Jesus em todas as direções, por todas as circunvizinhanças da Galileia. É bem interessante o que está revelado aqui. Né? Então, depois desse episódio, a escolha desses 4 homens, Jesus foi para Cafarnaum, né, uma cidade próxima ali da onde ele estava, e no sábado, né, como era o costume dos judeus, procurarem ali uma sinagoga, eles se reuniam, eles estudavam as escrituras do Antigo Testamento. Né? Jesus, como de costume, então foi até este local, essa sinagoga, até porque ele ali tinha oportunidades, como ele era um mestre, né, era-lhes dada oportunidade, e ele então começava a pregar a verdade, né, já que a gente sabe que é um momento crítico aqui, porque muitas instruções erradas foram introduzidas, muito da tradição de homens, né, aquelas regras que eram feitas, foi introduzido de uma forma muito sutil. E isso confundia muito a mente das pessoas. As pessoas não sabiam o que de fato o que era das escrituras, não é, do Antigo Testamento, e o que de fato era invenção dos homens, tradição dos homens. Isso confundia a mente das pessoas. Então Jesus queria esclarecer, queria ajudar. Então a sinagoga foi usada, esse lugar, esse ponto de pregação, esse ponto de reunião foi usada para que pudesse então esclarecer as pessoas. Então Jesus vai para esse local. Então no versículo 22 é dito aqui que foi dada oportunidade para Jesus, não é? E ele começou então a ensinar, falar as verdades de Deus. E olha só o que diz no comecinho do versículo 22. Maravilhavam-se da sua doutrina. Maravilhavam-se. Ouvir Jesus era uma coisa fantástica, né? Então, as pessoas que estavam ali quando aquele presidente da sinagoga, que geralmente ele que estava responsável em passar a, a autoridade para alguns dos mestres que estivessem ali, para que pudessem ensinar, quando passou para Jesus, Jesus começou a ensinar, as pessoas maravilhavam-se da sua doutrina. Maravilhavam-se daquilo que ele falava, da maneira dele se expressar, da convicção que ele falava, provavelmente a autoridade que ele tinha realmente ali nas escrituras. Né? E dá uma dica aqui no finalzinho do versículo 22, né? Porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então maravilhavam-se porque, um dos motivos aqui, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, um número grande desses mestres estava ligado intimamente com esses escribas, os doutores da lei, não é? Aquelas pessoas que conheciam profundamente as escrituras. Lembrando, né, que naquela época lá, eram os manuscritos que eram muito usados, era a mão, era a escrita de fato, né? Bem diferente dos nossos dias, né, com máquina de copiadoras, né, offset, gráficas. Naquela época era tudo na mão. Então esses escribas, eles tinham uma responsabilidade maior. Então, por escrever tanto, por estar intimamente ali ligado às escrituras, eles acabavam conhecendo bastante. Né? E eles, então, por esse conhecimento, por terem essa posição privilegiada, eles assumiam, na sua maioria das vezes, a responsabilidade do ensino. Mas olha só que interessante, né? Jesus não era um escriba, não era um doutor. Pelo contrário, Jesus veio ali de Nazaré, né? E como eu já falei para vocês, né, o conceito de Nazaré era um lugar atrasado, um lugar simplesmente sem valor. Né? Natanael depois foi escolhido como um dos discípulos, e quando foram procurar ele, dizer, olha, encontramos o Cristo, o Messias, né? Ele veio de Nazaré, ele veio da Galileia. A expressão de Natanael foi, mas pode vir alguma coisa boa de lá. Vocês percebem, então? Então, Jesus, ele surpreendeu. Um dos motivos que eles se maravilhavam aqui, que ele não era dessa casta de doutores, não é? Mas ele falava com autoridade. E quando ele começou a ensinar, chamou muito a atenção das pessoas, e eles fizeram essa comparação, então. Ele ensina com autoridade, não como os escribas. Então não tem como a gente não perceber aqui que então esses escribas estavam ensinando sem a devida autoridade. Né? E eles perceberam a distinção entre o que Jesus fazia e o que essas autoridades, os escribas, faziam. Não havia autoridade neles. Né?
Será que é porque eles ensinavam, sabiam de cor e salteado, poderiam recitar versículos de cor, mas eles não procuravam aplicar isso? Simplesmente chegavam e falavam, né? Aquela velha história, né? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Não havia autoridade na vida deles. As pessoas olhavam e viam, e provavelmente pensavam consigo, não é fácil falar. Né? Porque você fala o que é o certo, o que é o verdadeiro, mas você não pratica. Né? Acredito que faltava fé, faltava confiança, faltava intrepidez, faltava convicção nesses homens. E as pessoas, então, perceberam isso claramente. Tá certo? Mas o que acontece? Jesus está ensinando, está acontecendo tudo isso, e o texto diz no versículo 23, então, que não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então é interessante, você está naquele clima especial, super proveitoso, as pessoas olhando e dando credibilidade. Agora, o inimigo de nossas almas, né? Satanás, será que estava gostando de ver isso? Será que ele estava apreciando ver essas pessoas admiradas pela pregação e pelo ensino de Jesus? Absolutamente. Então é interessante, se isso está acontecendo, ele precisa fazer algo para atrapalhar, para interromper, e foi exatamente o que aconteceu. Né? Havia uma pessoa ali que ele teve condições de possuí-la, e essa pessoa então começou a gritar, né? Porque a ideia de bradar aqui é a ideia de gritar. E ele gritava, ele dizia: que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Interessante, Jesus Nazareno. Né? Eu acabei de falar que Nazaré era desprestigiada, não tinha valor nessa região para o povo judeu. Ele enche a boca para falar: que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Ele queria instigar nas pessoas: esse homem de Nazaré, que proveito, que de bom esse homem pode oferecer se ele vem de um lugar tão medíocre como aquele? É interessante as estratégias de Satanás aqui. Não é? Então, viesse para perder-nos, né? Eles sabiam perfeitamente, né, que com relação a Jesus eles teriam que tomar uma atitude de ir embora e sair onde ele estivesse. Porque Jesus trouxe luz, Jesus trouxe autoridade. E seria incompatível Jesus conciliar, ser cúmplice ou conivente com as obras satânicas ali na sua época. Ele iria ele iria expulsar todo e qualquer movimento ali de Satanás na vida das pessoas. Ele de fato veio fazer a diferença. Então, Satanás tenta atrapalhar o que está acontecendo nessa sinagoga, e então tem essa postura. Mas Jesus, né, o repreendeu no versículo 25, né? Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito, agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Né? É interessante, Jesus aqui, ele não, como diríamos, né, como a gente vê hoje em dia aí, na mídia, né, Jesus não pediu nome, não pediu RG, SIC, CPF desse demônio. Porque hoje em dia a gente vê nesse mundo religioso e televisões e tudo mais, que fica aquele diálogo, aquele bate-papo com a pessoa que dizem que está possessa do demônio. Né? E o demônio fala, conversa, às vezes ganha a cena, né? Tem ali a posição de ibope ali. Que coisa ridícula. Né? Isso não confere, não bate em nada com o que a Bíblia está ensinando. Então Jesus simplesmente repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Né? E foi exatamente isso que aconteceu no finalzinho do versículo 26. Né? Foi exatamente isso que aconteceu, e bradando em alta voz saiu dele. E como resultado disso, essa autoridade de Jesus. No versículo 27, todos se admiraram ao ponto de perguntar entre si: quem vem a ser isto? Uma nova doutrina, com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então as pessoas novamente ficaram admiradas agora de ver essa autoridade. Jesus ordenando e o diabo fazendo exatamente. Resistiu, ficou bravo, não quis sair, mas teve que obedecer, porque a autoridade de Jesus é suprema. E uma coisa muito importante que eu quero destacar aqui, né, quando eles ligam esse sinal, esse prodígio, a autoridade de Jesus sobre os demônios ali, não é, eles falam o seguinte: que vem a ser isto uma nova doutrina,
O conceito naquela época é de que se estivesse chegando algo novo para fazer uma diferença em termos espirituais, né, uma nova revelação, aquilo de novo que Deus estava trazendo para o seu povo, não é? Os sinais seriam a manifestação dessa mudança, desse algo novo que está chegando. Ia ser manifesto por meio de sinais. Então, para você identificar essa doutrina nova como algo verdadeiro, haveria um sinal por trás disso. E é interessante, então, que eles ligam essa autoridade de Jesus, já que os escribas, os doutores dali não tinham essa autoridade. Provavelmente, essa pessoa com esse problema aqui de possessão, provavelmente o diabo fazendo esse estrago na vida dela, já vinha de longa data nessa sinagoga. Né? Era uma pessoa que tinha esse problema e essa dificuldade. O diabo tinha liberdade para agir na vida dela. E antes de Jesus chegar, esses escribas, essas autoridades já estavam ali ensinando, porque eles fizeram a comparação. É óbvio que para comparar você tinha alguma intimidade e você tinha algum relacionamento com essas pessoas. E percebam aqui, então, nada foi feito. É possível que durante anos esse homem estivesse ali, esse homem estivesse comungando com eles e nada foi feito para expulsar esse demônio. É possível que as pessoas sabiam disso. E agora entra esse mestre diferenciado daquele lugar simples de Nazaré, mas quando ele começa a ensinar, existe autoridade nas suas palavras. E quando há essa manifestação, quando essa pessoa precisando de ajuda, porque o diabo lhe oprime ali há um tempo, Jesus com autoridade, sem fazer escândalo, sem gritar, como eu falei, não pediu nome, não pediu SIC, RG, Jesus simplesmente falou, retira-te desse homem, e ele de fato se retirou. Eles ligaram isso com uma nova doutrina. Percebam isso. Então, o que Jesus falou, o que Jesus fez, foi considerado como a chegada de uma nova doutrina. É muito importante isso. Por dois aspectos. De fato, estava chegando uma nova doutrina, não era mais os preceitos da lei que guiaria e que ditaria realmente o que era a vontade de Deus. E tem o outro aspecto aqui, para entendermos que o sinal e o prodígio, o milagre, estava ligado literalmente com a chegada de algo novo. É muito importante isso, porque nós vamos ver no Evangelho muitos sinais, muitos prodígios, Jesus fazendo muitas coisas sobrenaturais, milagrosas. Mas lembrem disso, e isso foi feito para definir que uma nova doutrina estava chegando. E de fato, a nova doutrina é o Novo Testamento, é a nova aliança de Cristo com os cristãos. Não mais mediante a fé, o seu ritualismo, né? Tudo aquilo que foi ditado e falado para que os judeus, os israelitas, seguissem na velha dispensação no Antigo Testamento. Entendermos isso é de um valor enorme. Tudo bem? Vamos parar por aqui, porque o tempo já deu, porque senão corta, né? E eu não estou editando o vídeo, tá? Eu estou indo direto, tá bom? Então a gente para por aqui e a gente dá sequência depois, tá? Obrigado.